Bicampeão brasileiro da Conmebol Libertadores e Mundial com o São Paulo, o ex-atacante Miller criticou a atual fase do São Paulo. O clube empatou no último domingo com o Ceará por 1-1 e ocupa apenas a 17ª colocação do Brasileirão, com apenas 4 pontos na zona de rebaixamento e ainda não ganhou no torneio. Na opinião do ex-jogador, o São Paulo precisa focar na Copa do Brasil, onde está nas oitavas de final e encara o Vasco. É bem verdade que o São Paulo ainda não ganhou nesse Brasileirão, mas a gente sabe que o São Paulo tem que esquecer esse Brasileirão e tem que brigar só para não cair e se preocupar na Copa do Brasil, que é mata-mata. Não vejo o São Paulo brigando lá em cima com os grandes no Brasileirão, disse Miller. O zagueiro Léo será avaliado no Esteira Barra Funda nesta terça-feira para saber se tem alguma lesão detectada. Durante o aquecimento do São Paulo, antes do jogo contra o Ceará no último domingo, o jogador sentiu dores e foi retirado do time. A expectativa é que o jogador tenha sofrido alguma fadiga muscular devido ao excesso de jogos nos últimos meses. Caso não tenha nenhum problema mais sério, ele será relacionado para encarar o Corinthians na quarta-feira na Neoquímica Arena. Há uma preocupação em relação à condição de Léo pelos desfalques que a equipe já tem na defesa. Miranda lesionado e Arboleda na seleção do Equador ainda não voltam para essa partida. Nas vezes em que Léo não pôde atuar ou foi poupado, o técnico Crespo testou Reinaldo na defesa. Foi assim no último domingo contra o Ceará pela 7ª rodada do Brasileirão. A maior possibilidade para o clássico é que a formação com o Reinaldo improvisado permaneça se Léo realmente não tiver condições de jogo. O São Paulo ainda não venceu com essa estratégia e sofreu gols em todas as partidas. Sem espaço no São Paulo, Bruno Rodrigues foi alvo de uma investida da Ponte Preta nos últimos dias, mas sem um acordo entre os clubes. A Macaca esperava poder voltar a contar com o atacante, que foi o artilheiro e o principal garçom da equipe na temporada passada, com 11 gols e 12 assistências. Para isso, fez uma sondagem por meio de empresários e chegou a falar com o São Paulo sobre a possibilidade, mas a negociação não evoluiu em um primeiro momento. Segundo apurado pelo Globo Esporte, o São Paulo teria afirmado que tem planos para o jogador. Diante disso, a Ponte deve seguir monitorando a situação do jogador de olho na possibilidade de fazer uma nova investida. O atacante se transferiu da Ponte Preta para o São Paulo em fevereiro. Desde então, ele atuou apenas em 7 jogos, sempre entrando depois dos 25 minutos do segundo tempo e ainda não marcou gol pelo São Paulo. Bruno Rodrigues tem os direitos econômicos vinculados ao Tombense de Minas Gerais, mas está emprestado ao São Paulo até o fim dessa temporada.